Esta terra é de muito bons ares, frescos e temperados. As águas são muitas, infinitas. Querendo-a aproveitar, tudo nela dá. Foi assim que, em maio de 1500, Pero Vaz de Caminha fez o primeiro relato sobre o Brasil. Desde então, diversos escritores, poetas, pintores e músicos tiveram neste país a inspiração para suas obras. A alegria, as cores, o sorriso fácil do povo brasileiro, a solidariedade, a fraternidade, a tolerância. Que gente é essa que encanta artistas e reis? Para falar sobre a missão espiritual do Brasil, convidamos o diretor da Rádio Boa Nova, Jeter Giacomini. Bom, as nações, não só o Brasil, as nações, de uma maneira geral, elas assumem um caráter nacional. E ainda, livros, o Espiritismo Responde, e no final de cada bloco você vai ouvir trechos de poemas que falam sobre a beleza espiritual do Brasil. Poemas como este, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Pedro de Alcântara, Dom Pedro II. Luminosas estrelas do cruzeiro, iluminai a terra da esperança, na doce proteção de um mundo inteiro, onde a mão de Jesus desce e descansa. Símbolo sacrossanto de aliança de paz e amor do eterno pergureiro, guardai as claridades da bonança na vastidão do solo brasileiro. A FEB lançou a obra completa da Revista Espírita. São 12 volumes em que Allan Kardec estuda e pesquisa fatos e fenômenos espíritas. A coleção é ideal para quem quer se aprofundar no estudo da doutrina. Peça o seu pelo e-mail vendas@febrasil.org.br ou ligue 21 2187 8282. Apresentar Allan Kardec e o Espiritismo para as crianças. Com esse objetivo, a FEB lançou uma publicação que está sendo enviada para todo o Brasil. Turma da Paz com Allan Kardec é o nome da publicação, que tem jogos, textos e passatempos. Os personagens Juca, Nina, Keiko e Duda apresentam os princípios básicos da doutrina espírita, Allan Kardec e seus livros. A ideia é que a federação transforme a publicação em uma série infantil permanente. Chegou a hora do seu filho conhecer o cãozinho Rex e seu melhor amigo André. Junto com o tio Quincas, eles vão se divertir muito e ensinar lições como o perdão e o amor ao próximo. O Cão Salva Vidas, um livro da coleção Lições de Vida. Peça o seu pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282 ou pelo site febnet.org.br. Grandes e pequenos problemas. Uma edição da Federação Espírita Brasileira. 0 operadora 21 2187 8282. Um lugar onde a alegria do povo parece ser constante. Um povo para quem a religião é essencial. Mas esse lugar convive diariamente com violência, corrupção, pobreza. Um lugar chamado Brasil. Brasil. São 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, quase 200 milhões de pessoas, o maior rio e a maior floresta do mundo, um lugar sem terremotos ou furacões. Tudo isso por um motivo, uma missão. O Brasil está destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta e a ser celeiro de claridades espirituais de todo o mundo. O processo de espiritualização do país começou bem antes da chegada dos portugueses.
Em 1549, o padre jesuíta Manuel da Nóbrega chegou à Bahia. Junto com José de Anchieta, foram os principais responsáveis pela catequização dos índios brasileiros e fundaram juntos, em 25 de janeiro de 1554, a cidade de São Paulo. Manuel da Nóbrega voltaria ao Brasil no século XX, agora como Emmanuel, mentor espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Assim como Emmanuel, diversos outros espíritos estiveram no Brasil cumprindo missões, entre eles Dom Pedro II. Em 1825, reencarnou no Rio de Janeiro Pedro de Alcântara de Bragança e Bourbon. Sua missão, desenvolver tecnologicamente a nação brasileira e consolidar a liberdade recentemente conquistada. Com apenas 14 anos de idade, Dom Pedro II assumiu o trono. Em 49 anos de governo, trouxe para o Brasil o telégrafo, o telefone e a fotografia, e correspondeu-se com um dos mais importantes espíritas de Paris, o astrônomo Camille Flammarion. Dom Pedro II se interessava em demasia por ciência e, portanto, nesse ramo da ciência, ele era um curioso, porque todo cientista parte da curiosidade. Então, ele, como curioso, ele procurou estudar tudo que fosse em termos de astronomia, de física, de matemáticas, e então conferiu a esse padrão cultural dele uma marca melhor e maior do que os seus antecessores e mesmo os reis de Europa, que eram ligados muito mais às letras e às artes. Ele foi, além de um rei filósofo, ele foi também um rei da ciência, um rei científico, um rei que estudou e procurou dinamizar a ciência no país. Foi durante o Segundo Império que o Brasil deu um importante passo para ser a pátria do Evangelho, quando, a partir de 13 de maio de 1888, todos os brasileiros, brancos, pardos e negros, tinham a liberdade garantida por lei. Mesmo com a ajuda constante dos bons espíritos, o país ainda sofre com a injustiça, a fome, a miséria e o descaso, mas é Emmanuel, mais uma vez, que relembra a missão espiritual do país. Aqui, o progresso é do espírito, berço de um pensamento novo e imortal, sem separatismos, que vai inundar a todos com uma nova luz. Seja em Macapá ou em Curitiba, no samba ou no futebol, velhos e crianças aprendem a cantar o que os olhos se acostumaram a ver. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo e forte, e teu futuro espelha essa grandeza. Mãe gentil, pátria amada, Brasil. E para falar mais sobre o Brasil, nós convidamos o diretor da Rádio Boa Nova, Jeter Giacomini. Jeter, a situação atual do Brasil, dá para a gente fazer uma avaliação do ponto de vista da doutrina espírita sobre o Brasil atual? Bom, as nações, não só o Brasil, as nações, de uma maneira em geral, elas assumem um caráter nacional. Tanto é que o brasileiro é conhecido por quê? Né? Samba, alegria, muita religiosidade. As nações acabam reunindo espíritos que compõem uma média, que define um padrão psicológico, um jeito de agir, né? E isso acaba acontecendo. Então, de uma maneira em geral, as nações adquirem esse colorido. E também o seu posicionamento em relação a questões mais sérias, e a questão religiosa. Vamos começar então pela questão política? Vamos lá. O momento atual do Brasil, que é muitas vezes delicado, tumultuado, crítico, há uma avaliação sobre isso? Por que estamos passando por esse momento e dessa forma? A sua pergunta, ela envolve vamos dizer assim, um questionamento muito profundo. Eu não sei se nós vamos conseguir aqui compor toda uma situação para explicar isso. Porque a gente tem que voltar para a história, tem que entender que esta é uma nação jovem, tem que entender que esta
a questão da corrupção que nós estamos vendo no Brasil de uma maneira alarmante, ela não é só daqui, ela é de todo o mundo. Agora, o que se espera do Brasil espiritualmente? E é evidente que aí o quadro político ele adquire colorido e conotações das mais significativas para esse destino espiritual. Nós estaremos correspondendo a esse destino espiritual? Estamos tendo uma atitude adequada? Nós temos vamos dizer assim, um projeto. Existe um planejamento estratégico da espiritualidade para o planeta, de uma maneira em geral. E nações acabam ocupando a posição da locomotiva que puxa o trem da civilização, vamos dizer assim. E especificamente para nós brasileiros, a revelação espírita, a comunicação mediúnica espírita sinaliza, né, através do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, esta posição de estar sendo essa espécie de locomotiva. Mas isso não quer dizer que isso é um projeto. Nós estaremos correspondendo a esse projeto? Então, é um momento muito delicado, eu diria, em que nós brasileiros precisamos rapidamente, de alguma maneira, purgar essa questão ética. Nós precisamos definitivamente enfrentar esse problema. E eu acredito até que nós estejamos rapidamente mexendo, vamos dizer assim, nesses porões deste inconsciente nacional. Então nós precisamos de alguma maneira estar trabalhando a questão ética de uma maneira muito séria. Eu penso que nós espíritas temos um compromisso muito sério no sentido de estar debatendo esse assunto. Isso precisa ser uma tônica do espírita no centro espírita. Não vamos levar política partidária para o centro, isso em absoluto. Mas a consciência política e a doutrina espírita estabelece essa consciência. Quando o senhor diz que há um planejamento para o mundo, a gente pode dizer, ou é possível afirmar, que há um específico para cada uma das nações? Há um específico para o Brasil? Sim, existe isso. Existe esse planejamento. Há livros, inclusive, que dentro vamos dizer assim, de uma visão de comprovação para nós espíritas da universalidade dessas informações, elas ocorrem também em outros núcleos espiritualistas. Então, da mesma maneira que Estados Unidos hoje assume essa liderança, então existe sim. Da mesma maneira que o surgimento da própria Alemanha, quer dizer, tudo isso é um tabuleiro de xadrez, que visa justamente mexer com as emoções de toda a humanidade, com as ideias de toda a humanidade, e disso, vamos dizer assim, desse caldeirão de ideias, estabelecemos uma nova consciência, que é o avanço da própria consciência humana. Então sempre há esse planejamento, vamos dizer assim. Bom, nós vamos fazer então um rápido intervalo e já voltamos conversando um pouco mais sobre Brasil. Até já. Irmão do meu Brasil, encantado e divino, do Amazonas ao Prata, ergue-se a Deus um hino que exalta no Evangelho a grandeza de um povo. Fustiguemos o mal, combatendo a descrença, descortinando, além da noite que se adensa, a alvorada feliz de um mundo livre e novo. O livro Há 2000 anos, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, traz os ensinamentos do Cristo sobre humildade e fé. Para mais informações sobre esse e outros livros espíritas, entre em contato com a FEB pelo site www.febnet.org.br. A FEB lançou Impermanência e Imortalidade, o primeiro livro do espírito Carlos Torres Pastorino, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. O professor Pastorino